No vídeo anterior, nós vimos critérios de divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6. Hoje nós vamos ver critérios de divisibilidade por 8, 9, 10, 100 e 1000. Vamos começar vendo pelos critérios de divisibilidade por 8. Vamos relembrar um pouquinho o que é divisibilidade. Então, para o número ser divisível por 8, tem que ser dividido por 8 e no resto tem que sobrar 0. Como tem números grandes, fica difícil fazer o cálculo do número por 8. Então, tem alguns critérios que facilitam a verificação se o número é divisível por 8, se sobra resto quando dividido por 8. Então, se temos números grandes, basta observar os três últimos números, os três últimos dígitos de um número natural. Por exemplo, 3.456, eu pego os três últimos números, 456. Se o 456 for dividido por 8 e dar resto 0, todo o número, o 3.456, é divisível por 8. Nesse caso aqui, 456, ao ser dividido por 8, dá resto 0. Então, o 3.456 é divisível por 8. Também é divisível por 8 aqueles números que terminam em 000. Quando tem 3 zeros no final, automaticamente o número é divisível por 8. Não precisa nem fazer continha para a verificação. O 951 não é divisível por 8. Então, eu pego esses três últimos números aqui e divido por 8. Se sobra algum resto diferente de 0, então ele não é divisível por 8. Nesse caso aqui, o resto não é 0. O 951, ao ser dividido por 8, ele vai dar resto 7. Se fosse 952, já seria divisível por 8. Então, para ser divisível por 8, a gente observa os três últimos números, né? Esses três últimos números, ao ser dividido por 8, tem que dar resto 0. Vamos ver um exemplo. Quais dos números abaixo não é divisível por 8? Então, tem 4 alternativas. 3 alternativas são divisíveis por 8. Uma alternativa não é divisível por 8. Então, como são números grandes, nós não vamos pegar todo o número e dividir por 8. Basta usar o critério de divisibilidade. Eu pego somente os três últimos dígitos de cada número para ver se é divisível por 8. Na primeira alternativa, eu só vou pegar o 0,16. 0,16 é divisível por 8? Sim. O 16, ao ser dividido por 8, vai dar 2 e vai dar resto 0. Então, todo esse número aqui é divisível por 8. Então, pegando só os três últimos números, já eu vou saber se o número todo é divisível por 8. Na outra alternativa, eu observo somente o 0,24. 0,24 é o 24 dividido por 8. 24 dividido por 8 vai dar 3. 3 vezes 8, 24. Sobra resto 0. Então, esse número aqui, todo ele, é divisível por 8. Esse outro número aqui, a gente pega os três últimos dígitos. Nós vimos no slide anterior que se os três últimos dígitos forem zeros, ele é divisível por 8. Então, todo esse número aqui vai ser divisível por 8. Na última alternativa, 0,11. 11 dividido por 8 vai dar 8 vezes 1, 8. Vai sobrar resto 3. Então, como sobrou resto 3, todo esse número aqui não é divisível por 8. Então, essa aqui seria a resposta. Qual dos números abaixo não é divisível por 8? Somente a última alternativa.
Então, vocês viram que não precisa pegar todo o número e dividir por 8 para ver se ele é divisível. Basta pegar os 3 últimos dígitos, divide por 8, que é bem mais simples, né? Se sobrar resto zero, é divisível. Se sobrar resto diferente de zero, não é divisível. Então, esse é o critério de divisibilidade por 8. Ele é parecido com o critério de divisibilidade por 4. Porém, o por 4 a gente olhava somente os 2 últimos dígitos. Por 8 a gente olha os 3 últimos dígitos. Critério de divisibilidade por 9. Para ser divisível por 9, a soma dos algarismos, a soma dos dígitos, tem que ser um número divisível por 9. O 81, por exemplo, se eu somar o 8 com o 1, 8 mais 1 vai dar 9. 9 é divisível por 9, então o 81 vai ser divisível por 9. Pego o número 84.258. Eu não vou pegar todo o número e dividir por 9 para ver se ele é divisível por 9. Vai dar muito trabalho. O que a gente faz? Soma os dígitos. 8 mais 4 mais 2 mais 5 mais 8. Somando os dígitos, vai dar 27. E 27 é um múltiplo de 9, porque 27 é igual a 3 vezes 9. 3 vezes 9, 27, vai dar resto 0. Logo, 84.258 é divisível por 9. Então, para dividir por 9, ver se o número pode ser dividido, que sobra resto 0, basta só pegar e somar os dígitos, né? Somar os dígitos, se o resultado for um múltiplo de 9, o número todo é divisível por 9. Vamos a um exemplo. Qual dos números abaixo é divisível por 9? Então, o que nós fazemos para ver se ele é divisível por 9? O 114 é divisível por 9? Vamos fazer 114 dividido por 9 ou vamos usar o critério? Então, a ideia é usar o critério. O critério diz que é para a gente somar os dígitos, né? Então, 1 mais 1 mais 4. 1 mais 1 mais 4. Quanto que dá? 1 mais 1 mais 4 vai dar 6. E 6 não dá para dividir por 9, porque 6 é até menor do que 9. Ou seja, 114 não é divisível por 9. Vamos fazer o 115 agora. Quanto que é 1 mais 1 mais 5? 1 mais 1 mais 5 vai dar 7. E 7 também não é divisível por 9. Agora vamos pegar 1 mais 1 mais 6. 1 mais 1 mais 6 vai dar 8. E 8 também não é divisível por 9. Então, 116 não vai ser divisível por 9. Vai restar o 117. Vamos ver quanto que dá somando os dígitos de 1 mais 1 mais 7. 1 mais 1 mais 7 vai dar 9. E 9 é divisível por 9, porque 9 dividido por 9 vai dar 1 e o resto vai ser 0. Então, 117 vai dar resto 0 quando dividido por 9. Então, a resposta correta aqui, qual dos números abaixo é divisível por 9? O 117. Esse critério é bem semelhante ao critério de divisibilidade por 3. O critério de divisibilidade por 3, a gente somava os dígitos e verificava qual dos valores era divisível por 3. Porém, a divisibilidade por 9, a gente soma os algarismos e o valor obtido tem que ser divisível por 9 para ser todo o número divisível por 9. Agora vamos ao critério de divisibilidade por 10, por 100 e por 1000. Aqui foi agrupado os três juntos porque eles têm critérios parecidos. O critério de divisibilidade por 10, basta verificar se o último algarismo é 0. Se o último algarismo, o algarismo das unidades, for 0, o número todo é divisível por 10. Aqui nesse exemplo eu tenho 45.790. Como ele termina em 0, todo esse número é divisível por 10. Então, se pegar e dividir todo esse número aqui por 10, vai dar resto 0. Já a divisibilidade por 100, vai ser necessário 2
o último e o penúltimo número serem zeros. Se os dois forem zeros, aí o número todo é divisível por 100. Então, o algarismo das unidades e das dezenas tem que ser zero. 15.300, nesse exemplo, é divisível por 100, porque os dois últimos dígitos são terminados em zero. Para ser divisível por 1.000, daí há necessidade de os três últimos dígitos terminarem em zero. O algarismo das unidades, da centena e da dezena. Então, unidade, dezena e centena. Os três últimos dígitos têm que ser zeros para ser divisível por 1.000. Então, 14.000 é divisível por 1.000 porque tem 3 zeros, né, no final, e o resto da divisibilidade da divisão de 14.000 por 1.000 vai dar 0. Vamos a mais um exemplo. Qual dos números abaixo não é divisível por 100? Critério de divisibilidade por 100. 100 ela é composto por 2 zeros. Então, para ser divisível por 100, o número tem que terminar os dois últimos dígitos por 00. Então, 7.800 é divisível por 100 porque termina com 2 zeros. O 7.890 termina com 1 zero. Então, esse número aqui não é divisível por 100. Ele é divisível por 10, mas por 100 não. Porque ele termina só com 1 zero. Teria que terminar com 2. Então, esse aqui, ele não é divisível por 10. Ao ser dividido por 10, ele vai sobrar um resto diferente de zero. O 100. 100 é divisível por 100? Claro, né? Então, esse aqui era mais fácil, né? 100 dividido por 100 vai dar 1. 1 vezes 100, 100 sobra resto 0. E se observar, ele termina com 2 zeros no final aqui. Então, ele é divisível por 100. 652.100 é divisível por 100? Claro, óbvio. Porque ele termina com 2 zeros no final. Terminando com 2 zeros no final, ele é divisível por 100. Então, aqui hoje nós tratamos os critérios de divisibilidade por 8, por 9, por 10, por 100 e por 1.000. Não chegamos a falar do critério de divisibilidade por 7, porque a descoberta do critério por 7 faz pouco tempo e ele envolve bastante cálculo para saber se ele é divisível. Então, os mais comuns, os mais utilizados, são os critérios de divisibilidade por 8, por 9, por 10, por 100 e por 1.000. Fora aqueles que a gente tratou no vídeo anterior. Então, por 8 a gente observa os três últimos dígitos. Por 9 tem que somar os algarismos. Soma os algarismos. Por 10, por 100 e por 1.000 a gente observa os três últimos dígitos. Por 10 o último tem que ser terminado em 0. Por 100 os dois últimos por 0. E por 1.000 os três últimos dígitos têm que terminar por 0.